para Águas de Lindóia, para falar exclusivamente para mais de 500 mulheres, só esposas de obreiro, esposa de diácono, de presbítero, de evangelista, de pastor, de missionário. Eram essas mulheres. Eu fui para lá. Como eu tive decepção em ver tantas mulheres amarguradas, tristes. E algumas não estavam separadas dos seus maridos, por temor a Deus, para que eles não perdessem o ministério. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Foi aí que o Senhor me disse: escreve um livro para elas, a esposa de obreiro e sua missão. Eu falo sobre 3 sabores de uma mulher de obreiro. Eu falo sobre coisas aqui que vocês nem imaginam. Eu estava pregando numa igreja na Baixada Fluminense, um trabalho muito grande. E quando faltava 8:55, faltou luz. Eu disse: poxa, que pena, na hora que o pastor está fazendo o apelo, faltou luz. A irmã que estava do meu lado disse assim: não faltou luz. É a esposa do obreiro que vai no relógio e desliga, como sinal para o marido: você tem que acabar às 9, não pode passar. Eu disse: o quê? Ela tem essa ousadia. Quem me transmitiu tal autoridade? Se Deus fez do homem cabeça, e nós não podemos ultrapassar a eles. Eles foram criados primeiro. Não foram eles que foram criados por causa da mulher. A mulher que foi criada por causa deles. E é nosso dever, mulheres, estarmos debaixo da missão deles. Eu escrevo aqui sobre os 3 sabores da mulher obreiro. Eu não sei em qual você está, mas se quer saber, compre o livro. Eu sobre o livro da família, mas se escutou numa última conferência que eu tive agora, tudo que levou foi. Eu trouxe apenas um. O que Deus uniu, o amor aperfeiçoa. É para moças, é para rapazes, é para os casados, é para os descasados, é por aqueles que estão esperançosos. O que Deus uniu, o amor aperfeiçoa. Leia. Esse aqui eu fiz antes de eu falar. Deixa eu falar outro. Quando tem algumas meninas aqui solteiras, moças solteiras, faz assim, ó. Eu escrevi um livro para essas meninas. Menina valente, salva a sua família, e esta é a chama que Deus não deixa apagar. A chama da família. Eu estou falando de uma família chinesa. Lá na China, eu tive a liberdade de entrar no consultório e pedir permissão a uma doutora para utilizar o nome dela e saber o significado do nome dela, para me colocar como mãe dessas meninas chinesas, meninas valentes. É uma história emocionante. Leia e veja o que Deus vai falar com você. Doença do século, transformando depressão em felicidade. Se você está depressivo ou depressiva, isto não é problema para Deus. Ele resolve isso. Se vem uma seca de tristeza, de angústia, de baixa estima, de nervosismo, não dorme, não tem sossego, não louva, não adora, não ora, aqui tem. Deus transforma. Aleluia. Depressão em felicidade. E uma vez orando por uma pessoa depressiva que já tinha dado um corte no punho e queria morrer, eu disse: Satanás, por que você está fazendo isso com ela? Ele me disse: porque ela é crente de fachada. Ontem eu ouvi alguém dizer sobre tirar máscara. Tem que tirar máscara. Leia.
Aqui eu mostro quando você tem que procurar medicina e até onde a medicina vai. E quando o médico diz, não tem mais jeito, o Senhor entra em ação. Porque para Ele não tem impossível. Transforme sua depressão em felicidade. Outra coisa que eu quero apresentar para vocês: a felicidade de ser e ter amigo. Me chamavam muito para falar sobre o ministério das amigas na casa de Deus. E o Senhor mandou que eu escrevesse. E eu ouvi um pastor pregando, no meio da mensagem, ele abriu um parênteses e disse que todos nós temos que ter, no mínimo, 6 amigos. No mínimo 6 amigos. Porque na hora que você morrer, o caixão tem 6 alças. Pelo menos 6 amigos para segurar as alças do caixão para te levar, para te pegar. Mas eu não falo só isso. Eu falo das amigas falsas, os amigos falsos, os amigos cara de pau. Eu falo sobre os amigos da onça, que te abraça, enfia as unhas e só te solta depois que te mata. Eu falo os tipos de amigos que não são amigos, mas que Jesus considera amigo até o inimigo. Ele chegou para Judas e disse: amigo, aqui é. Ele estava vindo para trair o Filho de Deus. E o Senhor disse: com um beijo, você está traindo o Filho de Deus. Aqui está, leia. Procura saber o que Deus tem para você. Quem mais lê, mais sabe. Pensando nos homens, eu fui pregar num congresso de homens. Eu pedi a Deus uma palavra. E Deus me deu uma palavra: altar restaurado, desafios vencidos. E eu escrevi esse livro. Está de alguma maneira mais direcionado ao homem. Tem outros livros ali para homem. Mas eu estou com outro livro escrito e ainda não lancei por falta de dinheiro. Eu não tenho patrocinador. Meu trabalho é feito pela fé. Acontece o seguinte: eu estou com um livro escrito, Os 3 Altares e a Escolha da Humanidade. Eu falo do altar de Deus, eu falo do altar de Satanás e falo do altar da humanidade. A vaidade, o orgulho, quem quer se apresentar, que está nos palcos, quer ser estrela. Esse é o altar da humanidade. Fingido, falso, faz tudo por dinheiro e tudo que não agrada a Deus. O altar de Satanás, vocês sabem, é o altar da idolatria, do pecado, da mentira, do adultério, do fingimento, de tudo que a palavra de Deus diz: não entrará no céu. Esse é o altar de Satanás. E tem mais. Vocês não podem imaginar. Eu tenho entrado em igrejas de se levantar profecia e toda igreja acreditar que é de Deus. Aleluia. E eu estava numa das nossas igrejas. Estou falando dos outros, não. Lá tem falando da nossa. Levantou alguém e o Senhor disse: cala essa boca, engasga aí. Eu não dei a vez para Satanás na minha casa. Quando eu disse: Satanás, quem te deu hoje de falar aqui? Isso aqui não é o teu chiqueiro. Aqui é a casa do meu Deus. Cala-te! O cara caiu, pá, lá no meio da igreja. Eu pude dizer para a igreja: nós não podemos deixar de buscar o dom de discernir para não sermos enganados nem confundidos. Mas se você tem altar restaurado, a vitória é garantida. Não existe batalha travada. Não existe para quem está debaixo da graça.
Para quem tem o Espírito do Senhor, existe vitória garantida. Este é o meu livro mais caro. O título é Julgamento Universal de Eva. Por que eu escrevi esse livro? Eu estava num consultório esperando a minha vez e eu escutei duas mulheres à minha frente conversando e uma delas disse assim: eu não compro literatura evangélica, é tudo uma porcaria, não tem qualidade. E arrasou. Aquilo foi uma facada para mim. Eu digo: não, Senhor, eu não aceito isso. Tu estás querendo me falar alguma coisa? Eu vou lançar um livro que qualquer pessoa, você pode dar ao presidente da República, você pode dar a um senador, você pode dar a um médico, a um psicólogo, você pode dar. Tem qualidade, folha dupla, impresso em 4 cores, todo ilustrado. Está aqui. Você condenaria Eva? Porque o mundo ainda está condenando Eva. Eu já escutei até dentro da igreja as pessoas dizerem assim: nós só estamos sofrendo, passando problemas por causa de Eva. Se Eva não tivesse conversado com a serpente e ter comido aquele fruto, e talvez dado direto para Adão, que ninguém sabe se deu direto ou se ele pegou, nós não teríamos tanto problema, tanta luta. Mas eu perguntaria: onde estava Adão? Onde estava Adão? Que foi o que recebeu a ordem direta de Deus. Só tinha ele e uma mulher. Desculpa, vamos usar uma palavra chula aqui, mas é porque eu fico com raiva de Adão. Onde estava aquele panaca do primeiro homem que só tinha uma mulher no mundo e foi feita para ele, e ele ficava vagando e deixando a mulher conversando com o animal? Vocês estão entendendo? E agora a culpa cai toda na mulher. E tem uma coisa, viu, irmãos? Olha, quando Deus veio visitar o casal no jardim e chamou Adão, não chamou Eva. Chamou Adão. Porque vocês não escolheram ser homem. Foi Deus que fez vocês homem. Se eu fosse homem, eu nunca queria ser mulher. Mas Deus me fez mulher. Eu quero honrar o meu Deus como mulher. Mas tem homem que não está honrando ser homem. Você não escolheu ser homem. Deus te fez homem. E onde estava Adão? O Senhor chamou Adão. Se ele fosse nordestino, ele ia dizer assim: eu estou aqui no Poiará. O Senhor continuou. E ele veio e disse: ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Por quê? Porque estava nu. Sabe o que Deus falou? Presta atenção. Eu queria 2 barulhos. É somente para uma instrução. Sabe o que Deus fez? Você temeu e se escondeu. Porventura, você comeu do fruto que eu disse para não comer? Sabe o que ele disse? Comi. Comer é um ato próprio. Você não pode comer por ele, nem ele comer por você. Cada um come a sua porção. Descobriu. O Senhor chegou para ele e disse: quem te mostrou que estava ali? E como aconteceu isso? Olha aqui, o maior pecado que o homem cometeu, que perdeu a oportunidade da maior glória que estava destinada ao homem.
Ele olhou para a mulher e disse: ó, essa daí, a mulher que tu me deste. Quando se ele acusasse só a mulher, para mim, mas como ele disse que tu me deste, ele acusou a mulher e Deus, que criou a mulher para ele, para ser a consoladora dele, para ele sair da solidão, para estar com ele, diante dele. Quando ele fez essa acusação, eu acho que Eva fez assim, ó, abaixou a cabeça e as lágrimas desceram. Não conheço ninguém, só conheço meu marido e Deus. Ele acaba de me acusar diante de Deus. O Senhor esperou. Fica aqui um instantinho. As mulheres, eu pedi licença para falar para as mulheres. As mulheres, me respondam. Eva fez bem sim? Sim ou não? Não! Ela não sabia fazer pirraça, igual as mulheres da nossa época. Ela bateu o pé e disse para ele: tu me paga, cara. Ela fez isso? Não fez. Não fez. Ela saiu de perto para não assistir o diálogo dele? Não. Continuou. E continuou calado. Presta atenção a isso. É como se o Senhor dissesse assim: Adão, volta para o seu lugar. E o Senhor olhou para a mulher. Estava lá triste, arrasada. Que a mulher é sentimental. O homem é razão. É aqui. Mas a mulher age pelo sentimento. Se vai procurar uma casa, o homem começa a olhar a estrutura, teto, parede, tudo. E a mulher sai, olha a cozinha, olha o quarto, vê a área de serviço, aonde vai ficar as crianças. E volta, o marido diz: eu acho que essa casa está boa. Ela vê assim: mas bem, a área de serviço não dá nem para botar roupa. O quarto não cabe os móveis dos nossos filhinhos. Ela está vendo detalhes. E o homem está vendo estrutura. Razão e emoção. As duas coisas se completam. Eva estava quieta. Não disse nada. Foi quando Deus olhou para ela e disse: eu vou colocar inimizade entre ti, mulher, e a serpente. Agora preste atenção a uma coisa. Da semente, isso aqui que eu acho doido, sinceramente, para todo homem cristão, acho doido. Quando Deus disse da semente, todos nós aqui somos frutos de semente de homem. Todos. Até os homens. Todos vocês só estão aqui por causa da semente de um homem. Todos semente de homem. Mas o Senhor disse para Eva: da semente da mulher. Da semente da mulher. Deveria ser do homem, para gerar o segundo Adão. Mas o Senhor deu a honra para a mulher, que não fez malcriação. Nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Preste atenção a isso, irmãos. E vocês sabem a história? Quando o anjo foi falar com Maria, o que ela disse? Por que eu vou ter filho se eu não sou casada? Que semente vai vir de lá. O DNA é do céu, não vai ser da terra, porque o da terra pecou. Aleluia! Glória a Jesus!
O julgamento universal de Eva, você condenaria Eva? Eu não sei, mas acho que só tem uns 4 livros ali. Se alguém quiser, compre. O livro Acerqueis e de Davi. Eu li mais de 5 traduções diferentes. Eu não encontrei em nenhuma tradução. Porque, embora as traduções diferentes, as palavras sinônimas não anulam a autoridade da palavra. Eu não encontrei uma mulher segundo o coração de Deus. Mas é o livro que eu mais vendo no momento. Sabe por quê? Eu fui procurar. Eu fui separando as qualidades das mulheres que Deus usou. Eu só encontrei uma que fez Jesus chorar. Eu só encontrei uma que a sua ação de fé ultrapassou a ação dos apóstolos. Nenhum apóstolo ungiu Jesus para a cruz. Ao contrário, censurou a mulher que o fez. E Jesus tomou a defesa e a eternizou. Outra coisa, quando Jesus foi para a cruz, os apóstolos começaram a se afastar. Estão matando o nosso mestre, vai nos matar também. E ficaram de longe, e as mulheres vieram para perto. Quando foi para a sepultura, elas acompanharam até a sepultura. Quando foi no dia da ressurreição, elas vieram de madrugada trazendo óleo para ungir o corpo de Jesus. E eu peguei o nome de cada uma e fui ver em todas as traduções que eu tinha. E encontrei, estava lá. Umas com mais detalhes, outras com menos detalhes. Questão de tradução, mas que não anula a mensagem perfeita de Deus. Eu disse, mulher segundo o coração de Deus. Eu quero ser uma delas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu dei uma para minha médica. E ela aceitou Jesus como Salvador. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E quer saber de uma coisa? Eu passei pelo horto lá em Jerusalém. Hoje parece estar fechado por uma questão de preservação. E eu passei. E quando eu parei na entrada do horto, eu me lembrei daquelas mulheres que passaram a noite preparando um bálsamo para o corpo de Cristo. E eu me lembrei que tem um hino. Eu não sou cantora não repara não, mas que a letra diz assim: quem removerá a pedra do sepulcro? Assim cantavam elas enquanto atravessavam o horto, pois a lei da pedra está selada, tem por vigia alguns varões. Elas foram as primeiras a chegar ao sepulcro, foram as primeiras a ouvir a mensagem do Cristo ressurreto, foram as primeiras a receber a mensagem para levar para os apóstolos. Eu pedi licença. Hoje eu tenho que dar um pontinho para elas. Amém? A festa é delas. Dá uma glória para Jesus aí. Você tem a oportunidade dessa glória. A tradução fala um pouquinho diferente de algumas traduções. Mas observe, as palavras sinônimas não tiram a autoridade da mensagem de Deus. É uma questão apenas de você entender. É até bom ter várias traduções, porque isso esclarece. A minha diz assim, está um pouco diferente da que o pastor leu. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante
de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graça. Eu pularia o 7 e leria também o 8. Veja bem, em que pensar? Eu lanço essa pergunta para as mulheres. Olhem para mim, não converse, não ria, não brinque. Você está no santuário de Deus. Se temos que guardar os pés quando nós entramos aqui, e temos que nos alegrar quando alguém nos convidou para a casa do Senhor, guarde também a boca, abre o ouvido para ouvir o que Deus tem a dizer. Aleluia. Eu iria para o versículo 8 que diz assim: em que pensar? A minha tradução diz assim: finalmente, irmãos, veja bem, em que pensar? Em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tudo parte daqui. É a cabeça. O corpo faz aquilo que a cabeça dita. Se ela disser, pega isso aí e leva lá, você pega sem ninguém falar nada e leva, porque a sua cabeça ditou. Se você está em casa e de repente a sua cabeça diz: olha, faz o almoço, seu marido vai almoçar em casa hoje, você vai e faz. Se a criança está fazendo alguma coisa que não deve, a sua cabeça diz: a criança vai cair dali, você vai lá e tira a criança do lugar de perigo. Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, começa pela verdade, porque a mensagem de Jesus foi essa: conhecereis a verdade. Aleluia! Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. O Pôncio lá não sabia. Ele virou para Jesus e disse: que é a verdade? Que é a verdade? Jesus disse para ele: eu sou. Aleluia. Eu sou. O eu sou que foi dito lá para Moisés se apresentar a Faraó. O que eu vou dizer quando me perguntar quem é que me mandou? Você vai dizer: o eu sou me mandou a voz. Quem eu sou? Jesus respondeu para Pôncio: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará a salvação, a paz, a graça, a virtude, o poder, a verdade. Conheça a verdade e a verdade te liberta. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando nós vemos aqui em que pensar, tudo que é verdadeiro. Se você tem uma apostila, eu sei que a maioria não tem. Eu abri a apostila, eu coloquei em cima que ela já estava pronta. Eu não tinha a citação daqui de Filipenses 4, mas eu botei 4, 6 e 8. Mantendo a comunhão com Deus para vivenciar seus filhos. Letra A. Se você tivesse a apostila, teriam ali para abrir, mas os obreiros aqui têm, poderá acompanhar. Era muito bom. Muito bom. Mas já pensou, pastor? A única coisa que Deus disse que não era bom era o homem. Que coisa, não é bom. Olhou para ele e disse: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque Deus nos criou imagem e semelhança de Deus. Inteligente. O homem pensa, o homem tem a capacidade de olhar, transformar
e ver essa igreja pronta sem ter um tijolo. É a capacidade da sabedoria de Deus. E o que é sabedoria? E aonde está a sabedoria? Como é que eu busco a sabedoria? Como é que eu posso ter sabedoria? A palavra de Deus diz assim, eu escrevi um livro sobre agora a essência da sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria estava com Deus antes da fundação do mundo. Veja só, irmãos, nós não éramos criados, o homem não era criado, e a sabedoria já existia. Ela participou com Deus de tudo, toda a criação. E quando disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, plural, nossa, conforme a nossa. Plural não é uma pessoa. Deus poderia dizer, faço o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança. Ele disse, não, façamos plural. Não era só ele. Conforme a nossa, plural. Ali estava o Pai. A mente pensante superior, a soberania eterna. Ali estava o Verbo. Quando ele abriu a boca e falou, o Verbo era a expressão. Estava ali. Verbo é a palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do enxergue do Pai. E o terceiro, que estava ali para formar, diz a palavra de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Não dá para falar sobre isso. Não dá. Tem um relógio ali. Aleluia. Acontece que, irmãos, se o Senhor destravar as fontes que retêm as águas, todos nós morremos. Se você cavar aqui 3, 4 metros, a água está aqui embaixo. Se você subir, o avião ultrapassa as nuvens, porque as águas estão nas nuvens. Se você for ao mar e pegar a profundeza dos abismos das águas, você não chega ao fim. Se você for para as fontes dos rios, você vai encontrar água doce, água salgada, água quente, água gelada, água com química. Você vai encontrar todo tipo de água. Por isso que no princípio o Senhor disse, separemos as águas das águas. E se o Senhor não faz isso, só no momento de ira, de uma das dispensações, ele ordenou a Noé, faz um barco. Só vai entrar aqueles que me temem. Só foi a família dele. Fechou, trancou, pegou a chave por fora. A arca tem uma janela aberta para o céu. Foi fechada por Deus. Está entendendo? E Noé chegou a pensar que Deus esqueceu dele. E talvez tenha deixado ele lá por um tempo esquecido. Porque a Bíblia diz assim, e lembrou-se Deus de Noé. Então, se lembrou porque ele tinha esquecido. Por um pouco de tempo. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós não podemos deixar Deus esquecer de nós. Levanta de manhã e diga, Senhor, estou aqui. Não esqueça de mim. Me ajuda nesse dia. Se você não orar outra coisa, só que você pedir ao Senhor, lembre-se de mim, você já está debaixo da proteção. Aleluia! Se o Senhor soltar as fontes das águas, os morros são todos cobertos. Todos os morros de água. Porque a porção de água é superior à porção de terra e da parte seca. E agora nós vemos aqui, quando o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Diz o Senhor, eu fiz inteligente como eu sou. Eu dei a eles razão
direito de pensar, discernir o bem e o mal, o certo do errado. Eu dei direito a eles de construírem. E a primeira besteira que eles foram fazer, querer construir uma torre de Babel para chegar até o céu, para que se viesse outro dilúvio, não morresse os seus. Deixa eu ver o que esses garotos estão fazendo. Eu dei inteligência para eles, já começaram fazendo besteira. Deus desceu com a maior facilidade. Você vai falar inglês, você vai falar alemão, você vai falar chinês, você vai falar. Deus somente fez isso, mudou o idioma. Um pé de tijolo, o outro manda pedra. Um pé de água, o outro manda massa. Confundiu tudo, acabou a construção da torre. Porque Deus viu que o homem não podia ficar só. Preparou uma mulher. Vou tirar dele mesmo para ele amar. Se ele foi tirado do pó, a matéria bruta, a mulher foi tirada do seu lado. A matéria está trabalhada organicamente. Vocês podem entender isso? Mas olha que coisa linda, maravilhosa. Deus não tirou do pé para não ser pisada. Elas estão entendendo. Aleluia. Fala glória a Deus. Então, se alguém está pisando a mulher, para. Porque ela não foi tirada do pé para não ser pisada. Aleluia. Não foi tirada da mão. Porque senão ela ia pegar a frente de tudo e não foi tirada da cabeça. Para não ser cabeça. Deus botou eles como cabeça. Sabe de onde Deus tirou? Do lado. Fique pezinho um bocadinho, meu filho. Você tem ouvindo? Olha aqui. A Bíblia não diz se é da costela direita ou se é da esquerda. Mas Deus deu a ele uma anestesia do céu, sem usar agulha, sem usar nada, e botou o cara deitado. Deitou ele e disse: está aí, anestesiado, sem usar bisturi, faca, corte. Desabotou aqui um instantinho, só um pouquinho. Faz assim, só assim. Vira para eles, todos olham. Olha aqui. Do lado, aonde está a costela. Deus não precisou de muito, só pegou uma e fechou e deixou ele dormindo para passar o efeito da cirurgia. Pegou aquela costela, trabalhou uma mulher. Vocês não sabem que as mulheres são mais bonitas que os homens? Desculpe, eu acho vocês muito bonitos, mas a estética de Deus é diferente. Está entendendo? Deus pegou aquela costela, diga comigo, osso. Presta atenção. Mulher é osso duro de roer. Eu tenho que dizer a verdade. Osso. Não foi de pé, não foi daqui, não foi do ombro, não foi da cabeça, foi do lado. Sabe por quê? Bota sua voz. Para proteger, ela tem que estar aqui, ó, debaixo do braço dele. É dever do homem proteger a mulher. E outra coisa, vou dar um pouquinho de ética. Obrigado, pode sentar. Quando os homens vão pela rua com a mulher, ele vai no canto e a mulher na beirada. Existe um ditado antigo que quando o homem bota a mulher na beirada,
Ele está vendendo ela. A obrigação dele é ser a proteção. Ele vai do lado de fora e bota ela no canto. Ética. Eu sei que os cristãos têm. Custa muito lembrar, né? É bom lembrar. Isso demonstra cavalheirismo. Cavalheirismo. Outra coisa também. Quando se vai entrar no carro, ou quando vai ao restaurante, é dever, cavalheirismo, do homem puxar a cadeira para que a mulher sente. Abrir a porta do carro para que ela entre. Dar a mão a ela quando vai sair. Sabe por quê? Porque a estrutura do homem é mais forte que o da mulher. Vou dar um exemplo muito simples. Eu sou mãe. Quando a gente está gerando um filho homem, a mulher enfraquece. Quando é do sexo masculino, ele rouba da mulher toda a vitamina, sais minerais, tudo que é forte. É por isso que o médico dá vitamina extra, manda, toma isso, faz aquilo, porque o homem sabe. Não adianta a mulher, por mais forte que seja, fazer assim, não tá com nada. A força foi para eles. São eles. Eu só posso ser da altura do mais baixinho que vem aqui. E eu ia pegar uma caixa e não aguentar. E chega ele dá banho, chega assim perto. Nem parece que pegou um peso. Porque Deus fez o homem mais forte. A estrutura dele é mais forte. Ele é mais racional. Então aqui, quando Deus disse não é bom, ele estava dizendo assim: eu dei inteligência, eu dei sabedoria, eu dei força, eu dei discernimento, mas ele sozinho vai fazer besteira. Ele sozinho vai fazer besteira. E se tiver uma mulher sábia, Provérbios 14:1, é ela. Olha para mim, mulheres. O homem é o cabeça, mas quem edifica a casa é a mulher. A casa está errada, não leva a mão, a culpada é você. É verdade, Jesus. É a mulher que tem que edificar a casa. É bíblico. Quando eu leio aqui, irmãos, aleluia, não é bom que o homem esteja só. Vou para a letra dele. A mulher temente sabe, enganosa é a beleza, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Provérbios 31:30. Quando ali a palavra vem, todas são especial, mas Lemuel chega ali, recebe a palavra e transmite. Mas tu a todas és superior. Por quê? Porque eu descobri as qualidades que estão em ti. Agora, a mulher que é sábia espiritual, ela é especial, irmão. Que é ela que vai edificar a casa. E tem mais. Mulher especial é espiritual. Todos estes perseveraram unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 1:14. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A parte espiritual, Deus dividiu com a mulher. Não é bom que ele esteja só, mas ela também tem que ser espiritual. Se uma mulher se manter de joelho orando, o seu marido sempre estará de pé. Na vida profissional, na vida espiritual, aonde ele estiver, porque tem uma mulher de joelho orando por ele, clamando, buscando, e às vezes Deus revela para ela: olha, meu filho, cuidado, vai acontecer isso lá no teu trabalho, esteja vigiando.
Cuidado, lá no ministério vai levantar uma contenda lá e você vai ser envolvido. Vigia, cala a boca, ora, busca a direção de Deus. Deus usa a mulher. E por quê? Todas as vezes, preste atenção, que Deus precisa de um grande homem, cheio da graça, cheio da fé, inteligente, com a palavra, com capacidade de planejar, de construir, de fazer, de avançar. Todas as vezes que Deus precisa de um homem especial, primeiro Ele escolhe a mulher. A mulher que vai gerar este homem. Por que no caso de Sansão, o anjo não foi falar com Manoá? Foi falar com a mulher. E ela foi orar e pedir fogo. Fala com meu marido. Diz para ele qual é o plano que o Eterno tem para esse filho que eu vou gerar. Ainda não estava nem gerando, que eu vou gerar. Para nós sabermos como criar este menino para ser um instrumento de Deus. Vocês entendem isso? Como é que uma mãe deve começar a educar seu filho quando descobrir que já está gerando? É no ventre. Ontem à noite, 11 e pouca da noite, eu estava orando com uma criança que estava no hospital lá no Rio de Janeiro. Ligaram para mim. Eu mandei a resposta, orei. Eu digo, olha, pode pegar a criança e levar para casa, porque o Senhor ouviu a oração, o menino está fora de perigo. Glória a Jesus. Aleluia. Recebi a oração do filho do pastor Reinaldo Reis, aqui em São Paulo, que é a esposa do pastor. Está muito mal. Irmã Astrogilda. Eu orei ontem à noite, eu disse, é quieta. Tem o tempo de Deus. E seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. Na presença de Deus, irmão, a mulher foi criada com propósito. E se vocês sabem por que a nossa igreja ainda não está maior, por causa da mulher. E me perdoe, a culpa é dos homens. Porque são eles que são cabeça. Quantos e quantos anos eu ouvi dentro da minha denominação, a nossa denominação, as mulheres estejam caladas. Só achavam esse versículo. Mas não achavam que Jesus ressurreto pegou a mulher e disse, vai e dizia aos meus discípulos. Não viam isso. Não viam as mulheres em ação na obra de Deus. Mas graças a Deus que aquele tempo passou. E ainda tem alguns caçudos. Tem. E como tem. Aleluia. Mas vocês sabem o que eu vou fazer? Eu estou fugindo de contar a experiência porque eu quero ficar na apostila. Mas Deus me revelou o Maracanã superlotado. Era um trabalho realizado por mulheres. E tem uma irmã que está desenhando para mim o uniforme que Deus me mostrou. Mas na porta estavam 2 homens, como se fossem 2 pastores. E assim de postura, fica de pé. Olha o tamanho desse. É um tamanho inteiro, certo? 2 varões assim, um vestido de azul marinho, terno azul marinho, trazia umas divisas aqui, e trazia um emblema aqui, com as mãos assim, de prontidão. E o outro vestido igualmente, porém de branco, um azul marinho, outro branco, na porta da entrada. Ninguém entrava sem passar por aqueles 2 varões. E aquele anjo me levou e me mostrou aquele púlpito feito uma meia-lua, aquelas mulheres vestidas. Não leva a mão, irmão, mas eu sou do tempo que se a mulher não tivesse meia fina, não entrava nem para tomar a ceia. Aconteceu com a minha mãe. A manga não poderia ser aqui, não. Duvido que as mulheres usavam
usavam manga curta. Era daqui para baixo. Era, não era? Era o costume da igreja. Ou obedecia ou saía fora. Vocês estão entendendo? Então, eu conheço a nossa denominação. Eu já sofri também. Sofri de pastor. E sei o que é isso. Em casa, nós éramos 7 filhas. Os que morreram foram para o Senhor. E 5 filhos. Meu pai botava tudo assim em pé. Ia de uma em uma. Qualquer coisa ele disse: Edith, troca a roupa dessa menina. Essa saia está curta. Chegava para o outro e dizia assim: essa roupa está apertada, tira essa roupa, bota outra. Meu pai fazia isso antes de sair de casa. Ele também era durão, dentro dos costumes. Mas preste atenção, irmãos. Nós, se somos desobedientes, rebeldes, é porque nós não tivemos oportunidade. Quando o apóstolo Paulo disse para estar calada, é porque nas mulheres havia uma ansiedade de aprendizado e não permitiam as mulheres participar. Quando começou a abrir espaço dentro da sinagoga, elas perguntavam: o que é isso mesmo que ele está falando? Aí ele ia explicar, ficava uma conversa. A mulher do outro perguntava, a mulher do outro perguntava. Aí o apóstolo Paulo diz: estejam caladas e pergunte aos maridos em casa, porque não dava oportunidade a elas de aprenderem. Hoje, no Brasil, já tivemos uma presidente mulher. Eu chorei quando eu vi a Marina perder, porque era uma evangélica. Mas o Senhor falou comigo: ela não está preparada. Ela não tem a força que precisa para enfrentar o que vem aí. Vai ser escândalo. Eu disse: obrigado porque tu me revelaste. Deus está procurando homens e mulheres de caráter. O caráter fala mais alto do que a sua postura, a sua aparência. E Deus precisa. E quando Deus tirou a mulher do lado do homem, é porque a mulher é osso duro de roer. Eu diria para os homens: cuidado quando você for brigar com uma mulher. Ela não vai medir força com você, mas ela vai te matar aqui na unha como quem mata o piolho. Eu estou dizendo isso a vocês pela experiência. Ela te dá um beijinho aqui e a faca está do lado. Foi isso que a mulher da aldeia fez. Está com frio? Toma cobertor. Está com sede? Vou te dar leite, que é mais forte. Está cansado? Fica na porta. Se vier alguém, diz que não tem ninguém. Tudo bem, mas ela lá dentro: eu te conheço. Sei que tu és inimigo do meu povo. E você está fugindo e deixou a tua turma lá matando o povo de Israel. Toma aqui, toma o leite, toma a coberta. Deita, descansa. Vou lá na área das ferramentas do meu marido e vou pegar a arma certa. E tu, está dormindo? Aonde é a fronte? Aqui. Pois é, aí mesmo que você vai ganhar. Trouxe e deixou lá a arma. Quando o homem de Deus sobe, ela pergunta: porventura é este o homem que você está procurando? Está aqui, ó. Já está morto. Quem matou? A mulher. Ela brigou? Teve um telequete ali? Não teve. Discutiu? Também não. Fez malcriação? Também não. Acusou? Também não. Preparou ele para morrer, deu leite, deu coberta. Vocês estão entendendo?
E a mulher pirracenta de natureza. Se o marido diz uma palavra que ofendeu, que magoou, ela fica quieta. Mas quando ele chega à noite, ela não botou comida na mesa para ele, não botou chinelo, não colocou lá o pijama dele. O que houve? Se quiser comida, tira na panela. Mas filhinho, não sei o que, vai lá, se vira. Sabe por quê? Porque você não mediu a palavra na hora de falar com ela. Uma palavra fere. E ela é sentimental. Ela guarda aquilo. E ela vai brigar. Não é com a faca, nada disso. Ela vai se vingar dele. Mas isso não é com as mulheres compradas, lavadas, remidas no sangue do cordeiro. Porque o Senhor as faz humilde, mansa de coração. E você precisa disso para salvar seu marido, seu filho, seu neto, os homens da sua família. Aleluia! Eu gravei um DVD, diz assim: mulher, cuide bem do seu menino. Qual é o primeiro menino que Deus dá para uma mulher cuidar? Não é o filho, é o filho de outra, que vai ser o seu marido. Cuida dele. Pode ser que não foi nem educado, você que vai ajudar a educar ele. É verdade. Entende? Quantas coisas nós temos visto. E vou dizer uma coisa. Aqui nós temos, irmão, entre o propósito de Deus com a mulher, destaca-se a capacidade de gerar filhos, multiplicar gerações e povoar a terra, frutificar e multiplicar e desencher a terra e sujeitar. Salve a agraciada, disse o anjo, favorecida, o Senhor é contigo. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus, pois macho e fêmea os criou, e o diabo está querendo transformar isso. Eu nunca vi homem com homem gerar filho. E disse que o homem com homem dá jacaré. Eu desafio aqui, quem é que viu o homem se juntar com o outro e gerar jacaré? Você já viu? Eu nunca vi. E diz que mulher com mulher dá o quê? Eu sei que um dá jacaré. Pode chamar, irmão. Não pode chamar. Deus deu ao homem a capacidade de gerar semente. E Deus deu à mulher a terra fértil para que essa semente se gere. Quem entende isso? Diga glória a Deus. Aleluia. Mas quanto Deus tem curado homens e mulheres. Orei um casal com quase 20 anos de casados. Fizeram todos os tratamentos. E eles foram ao meu gabinete. Pediu um aconselhamento e oração. Quando eu abri o espaço, o marido disse para a mulher: fala, filha. Ela disse: eu não, fala assim. Aí eu disse para eles: aquele que está com problema, fale. Aí ele abaixou a cabeça e disse: nós já fizemos todos os exames, tudo. Ele disse: a minha semente sai seca, morta. E nós queríamos ter um filho. Já fizemos todo o tratamento. O que a irmã diz para nós? Eu digo para você que é Deus que abre a mata e fecha a árvore. É Deus que dá semente para o homem. Aleluia. É Deus quem dá. Eu perguntei para ele: você crê que se orar para você, tua semente vai sair viva? Ele disse: creio. Tu não viu os dois aqui da mão. Orei um dia. Eu disse: tem fé? Você vai provar a tua fé. Você tem fé? Os dois? Sim, nós temos. E eu acabei de orar isso assim: saiam daqui. Não vai a outro lugar
se numa casa de venda de roupa de neném e compra a primeira peça, e vou dizer, Deus me mostrou a manta cor-de-rosa, vai ser uma menina. Aleluia! E Deus deu. Deus deu. Então veja bem, o propósito de Deus, irmãos, para que nós possamos vivenciar e ser feito de Deus, nós temos que crer. Temos que crer na palavra. A mulher corresponde perfeitamente ao homem. Dele foi tirada, é igual a ele, quanto à capacidade intelectual, criativa, com a qual Deus adotou. Ao criar a partir do homem, Deus ligou a ele de forma definitiva, seja como mãe, como esposa, como irmã, como filha. Deus ligou, Deus fez isso. E tem mais. Por que na igreja tem mais mulher do que homem? Porque a gente não evangeliza os homens. Eu tinha uma classe com 100 moças. E um dia eu estava lecionando, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E uma das alunas, como nós ficamos na galeria, disse assim: professora, como é que vai ser isso? Olha para a classe do rapaz lá embaixo, meia dúzia de gato pingado. E olha a nossa classe, com mais de 100 moças, e algumas delas formadas em 2 cadeiras superior, preparadas, bem empregadas, mas não tem homem na igreja para casar. Não tem. Eu disse que vocês estão em extinção, estão mesmo. É de verdade, não estou brincando, não. É a verdade. E o diabo está procurando cada vez mais acabar. Porque Deus me mostrou uma reunião no inferno. E o diabo perguntou: o que faremos para retardar a marcha da noiva? Quem é a noiva? É a igreja. Cada demônio disse uma coisa, mas teve um que levantou e disse assim: eu tenho uma ideia que não vai falhar. E o diabo perguntou para ele: qual é? Vou começar pelos homens. O que você vai fazer com os homens? Os que são fracos, vou botar a mente de mulher. E os que são fortes, eu vou dar uma misericórdia para satisfazer esses. Aí o outro demônio perguntou: e daí? Sabe o que ele respondeu? E daí? Você não entendeu? É 2 famílias que eu desfaço. Não haverá geração de filhos. E se eu descobrir que uma mulher está grávida e que o fruto é homem, vou provocar todo tipo de acidente para que ela perca esse fruto. E se ela vencer e chegar ao parto, vou tentar matar no parto. E se vencer o parto e passar, vou tentar um acidente até os 5 anos, quando ele não tem capacidade de gerar semente de vida. Esse é o plano de Satanás para retardar a marcha da igreja. E eu disse para minhas alunas: domingo que vem eu dou a resposta. Para que eu falei isso? Eu tive que orar a semana inteirinha de madrugada, tive que jejuar, para Deus me dizer o que eu tinha que fazer com aquelas moças. Eu orei. Aleluia. Glória a Jesus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado de madrugada, passei mais de 1 hora de cara no chão, dizendo para Deus: me dá uma resposta, Senhor. Me mostra o que nós temos que fazer, porque este é o problema social da igreja. Os pais que têm filha mulher têm que jejuar e orar para Jesus mandar marido, porque não tem. Tem uma meia dúzia de gato pingado e não estão preparados para o casamento. Vocês estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? E eu perguntei ao Senhor, o Senhor falou comigo ao amanhecer: vai, fala com o meu ungido, é o pastor. E começa uma
sementeia a mensagem. Prepara elas. Quando eu cheguei na classe, estou resumindo cada hora. Uma perguntou: professora, você vai responder a nossa pergunta? Eu disse: vou. Eu continuei a lição. Aí perguntou a outra: professora, a senhora vai responder a nossa pergunta? Vou. E continuei a lição do domingo. Por que eu continuei? Porque eu cheguei cedo, fui conversar com o pastor. Pedi uma permissão para fazer uma reunião com as moças depois da escola dominical. E eu expliquei para elas. Eu disse: eu sinto de Deus começar hoje. Nós vamos evangelizar. Cheguem aqui 1 hora antes da hora de sair do arrivo com as mulheres. Eu pedi ao pastor: eu quero que o senhor designe 2 homens para nos acompanhar. Eles não precisam temer. Eles não vão pregar, eles não vão falar nada. Só que mulher, diga comigo, mulher, tem dó. Não pode andar por aí de qualquer jeito. Eu disse: eu quero 2 homens conosco. E quero que eles estejam ali. Não precisa se preocupar de pregar, de fazer apelo, fazer nada. É só para os de fora ver que nós temos dono. Nós não somos igual cachorro sem dono, que todo mundo choca pedra, mete o pau, sai daqui. Não somos. Mulher tem dono. E o pastor designou um presbítero e um diácono para nos acompanhar. E eles foram conosco. Chegamos 1 hora antes, oramos meia hora, e meia hora para se arrumar. Tinha que ir todas bonitas, bem vestidas, bem penteadas, bem calçadas. Se alguém tivesse mal penteada, não arrumava a outra. E eu fui para a rua com quase 200 moças. Fui fazer o arrivo em frente ao Parque Xangai, ali na Penha, onde tem um calçadão. E começamos. E pensa uma coisa: eu não pedi para os homens levar instrumento. As mulheres, as moças, quem toca pandeiro, leva a pandeiro. Quem toca violino, leva o violino. Quem toca outros instrumentos de sopro, de corda, leva. Tínhamos uma banda de moças tocando, leva esse instrumento. Não quero nem um homem tocando. É as mulheres. Elas estão fazendo a vitória. Nós começamos o trabalho. E vimos os homens saindo do parque. E vinha e ficava assim rodeando. Uns assim. Outros de mão no bolso. Outros estavam para trás. Estava tudo ali. Estava assim. Tudo observando as moças. É vocês mesmas. Vocês vão cantar, vocês vão orar, vocês vão testemunhar, vocês vão tocar instrumento, vão ter aquela moçada para trabalhar. E Deus trouxe os homens mais bonitos que estavam no parque. Estavam ali tudo à volta. Quando eu fiz o apelo, 9 aceitou Jesus. 9! Diga para os 9! Aleluia! 9 é o número dos dons espirituais. 9 é o número dos frutos do Espírito. 9. Aí eu peguei 2 mais sapeca e disse: vem cá, nós traçamos regras antes de sair. Ninguém namora ninguém enquanto não vê o cabra convertido e dando fruto, que pode ser que ele seja um lobo que se meteu no meio das ovelhas. A mulher é terrível, né? Você sabe, não preciso nem falar. Eu peguei 2 e disse: pega o folheto e convida os outros que não aceitaram para nos acompanhar, que vai ter uma festa de jovem lá na igreja. Deixei um grupo de senhora preparando o lanche, preparando tudo. Uma mesa enorme, um salão. Glória a Jesus. E fomos conversando. Mas eu peguei 2 assim, uma dizendo assim: olha só, irmã, aquele ali está certinho. Aquele outro ali está certinho com o secreto. Olha só, aquele de lá até parece com a fulana.
eu parei perto e assim. Meu pastor, a gente está só comentando. Já estava planejando tudo. Vocês estão entendendo? Aleluia. O nosso pastor pregou uma mensagem para jovem sobre o uso do Espírito Santo na vida do homem e do jovem. Quando ele fez o apelo, irmão, mais 10. No primeiro dia, Jesus salvou 19. Ah, isso é a igreja. Acendeu a fogueira. E sabe uma coisa? Eu fui pedir oportunidade ao comandante da Marinha e fiz um culto só com as moças dentro da Marinha. Eu descobri os crentes que estavam lá, que não conheciam a igreja, e outros aceitaram Jesus. Senhor, levamos os marinheiros para a nossa igreja. E houve casamento, e tinha sábado que era 2, 3 casamentos. Por que você não casou? Você não ora? Você não crê? Tem que crer. Ah, mas eu estou dizendo nada porque não aparece ninguém para mim. Você tem fé. Sabe o que Jesus falou para mim? Arruma o teu enxoval, faz. O teu eu vou trazer preparado. Eu fiz tudo sem ter namorado. Porque eu disse para Deus, eu não quero um namorado. Eu não sou sabonete para ninguém ficar me passando a mão. Eu quero aquele que vai ser o meu marido. Esse que eu quero ser digna dele. O Senhor disse, prepara o enxoval. Eu fiz até o vestido de noiva. Aguinaldo. Aí quando estava pronto, eu disse, Senhor, está aqui, tudo pronto. O Senhor disse, ele vem preparado. Não era crente, aceitou Jesus. Não era batizado, se batizou. Pastor Gesiel carregou ele com as orações. Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Ele disse, eu sou batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, tudo. E agora você me dá um sim? Eu disse, não, bom. Falta o quê? A confirmação de Deus. Eu disse, eu vou levar ele para uma oração no morro, na favela, que tem que pular em cima de lama, de tudo, para ele ver o caráter dele. Se ele der uma palavrinha de reclamação, eu digo para ele, vai em frente. Esse é o meu povo. Simples, pobre, não dá. E eu com o ministério, eu disse, vou levar. Ele foi santo, ele não reclamou, ele me ajudou a subir o morro, pular a vala, chegar na igreja um púlpito maior do que esse aqui, que quem tivesse com o joelho dobrado aqui não via quem estava nem lá em lugar nenhum. E nós chegamos, e ele veio dobrar o joelho do meu lado. Aqui não, aqui é homem de um lado e mulher do outro. É assim que eu aprendi dele. E ele muito branco, português, aí dobrou o joelho do outro lado, ficou lá orando, botou a cara no banco. Olha como Deus é maravilhoso. Sou eu que fui criada no Evangelho. Sou eu que dirigi a igreja. Tinha responsabilidade ministerial. Ele não tinha nada. Está entendendo? Mas naquela hora de pedir a confirmação de Deus para a aliança, Deus falou com ele. Ele que é o homem. Ele que tinha que ouvir. Vocês estão entendendo? Deus usou o dirigente da igreja e disse, tu que vieste buscar uma confirmação da aliança, este vaso é meu. No dia que fez 6 meses, quando eu disse para ele, bem, agora nós vamos conversar. Jesus te batizou com o Espírito Santo, o Senhor confirmou a aliança. Aí ele disse, agora você vai me dizer um sim? Eu disse, primeiro eu quero te perguntar, o que você tem para me oferecer? Porque tem gente que quer casar e não tem nada, irmão. Não prepara nada, não ajuda um dinheirinho para comprar um apartamento, fazer uma casa, comprar um móvel. O que você tem para oferecer para a moça que você está conquistando? Tem mulher sofrendo ainda, dormindo no chão, porque o homem não teve condições de comprar uma cama. Pergunte para ele. Que
você tem para me oferecer? Quando fosse escolher a mulher para Isaac, antes dela chegar diante de Isaac, ele mandou na frente cordão de ouro, pulseira de ouro, já estava oferecendo alguma coisa antes de levar. Se você quer, se prepara. Desculpe, não é reunião de homem. Deixa eu voltar para as mulheres. São vocês que têm que verificar o que vai ser de um homem que não estuda, não tem emprego, não se esforça para aprender uma profissão, não quer nada. Levanta meio-dia e quer estar lá no WhatsApp. O que ele vai te oferecer? Você vai comer palavras do WhatsApp? Vai se cobrir com o quê? Esta é a preparação. Congresso de mulheres. Seja esperta, mulher. Deixa de ser boba. Não vai atrás de cara bonita, não. Veja o caráter do camarada. Aleluia. A ajuda que a mulher dá para o homem na construção da família deve ser aproveitada para a edificação da sociedade e da igreja. Tenhamos em mente que a mulher deve ser sábia, cheia do Espírito Santo, prudente e temente. Irmãos, deixa eu passar à frente adiante. O propósito de Deus ao criar a mulher, Gênesis 8:18, é para que o homem não tivesse sono, que a disjuntora tivesse aqui. Mas a mulher, Tito 2:3-5 diz assim: as mulheres idosas. Eu vou chamar de idosas que têm mais de 40 anos. Não fica conhecida comigo, não. Eu tenho que delinear aqui uma idade. Porque se chegar nos 60 está na terceira, então eu vou chamar aqui já de adulta, de idosa, de 40 para lá, porque até 30 ainda está com muita ilusão na cabeça. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. A palavra de Deus não pode ser blasfemada. Nós precisamos, irmãos, parabenizar esse ciclo de oração que está fazendo 32 anos. Não é 32? 32 anos. Porque chegou em idade adulta. Qual é o propósito de Deus? Preparar essas mulheres. Mas às vezes, irmãos, por isso que ele diz que às vezes a culpa é dos homens. Eles não ensinam as mulheres. Quando eu assumi o ciclo de oração com 17 anos, o Senhor me disse: cria uma classe de mulheres. Dá aula para elas sobre os dons espirituais, sobre ética na igreja. Dá aula para elas como ser a esposa de um obreiro, como proceder na casa de Deus. Ajuda, irmão, sua esposa, porque talvez ela nunca teve uma aula sobre isso, não sabe. E precisa, e é você que vai ajudar. Por quê? Paulo diz: pergunte se os maridos em casa, e às vezes o marido não quer nem conversar com a mulher sobre nada da Bíblia, não faz culto doméstico, não faz nada. Mas nós temos uma obrigação: ser mãe fiel, educar a criança no caminho do Senhor, como Maria e Isabel. De onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no ventre. Maria e Isabel se encontrando. Orar pelos filhos. Esses filhos que estão na cadeia
essas cadeias superlotadas de homens que poderiam estar produzindo na nossa nação, homens que poderiam estar até aqui como pastores, como líderes. Por favor, irmãos, a gente pode botar parte de culpa na nação, a área educacional de ensino, mas a maior culpada é a mãe. Mãe, foi você que gerou, foi você que botou no mundo, é você que tinha que ensinar o caminho que ele deveria andar, e o pai também. Então estão lá na cadeia. A mãe não ensinou, o pai não ensinou, a polícia vai ensinar, dando pancada, fazendo passar fome. Por quê? A igreja tem responsabilidade de pegar o filho pela mão, levar a Deus, entregar os seus filhos nas mãos do Senhor todos os dias da sua vida. A mulher, mãe, deve manter disciplina dos filhos. Não deixe que o diabo tome conta do seu filho. Mostre o caminho da salvação e mostre a ação diabólica na vida do ser humano. Mulher, mãe, tem que ajudar o marido como provedora. A palavra de Deus diz que ela traz de longe o seu pão, que ela todas é superior. E sabe, o anjo disse: salve a agraciada. A mulher tem que ser agraciada. Ter educação. É melhor você ouvir do que você falar demais. Porque a que fala demais é pior do que uma goteira caindo dentro de casa. É a Bíblia quem diz isso. Não é a palavra que gostaria de dizer. Ninguém busca proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Conduz o teu filho, tua filha a Deus. Faça isso. Por quê? Porque a mulher vocacionada, ela é como uma videira frutífera, uma esposa abençoada. A mulher é a glória do varão, uma mãe extremosa, clama bem-aventurada, uma serva fiel, é uma menina como serva na casa de Naamã, uma juíza corajosa como Débora, uma rainha diplomata como Esther, que salvou o seu povo. Agiu como mulher, com jejum, com oração e a gastronomia. 3 banquetes. E ela preparou. O que significa isso? Uma lição para a mulher. Todo homem tem um pouquinho de peixe. Corre pela boca. Prepara a comida que ele gosta. E depois faz o pedido que você quer. Está entendendo? Mas é uma realidade. Não pensa nada se ele estiver com fome. Nadinha. Nem reclama. Primeiro enche o estômago dele, para depois pedir. Isso aí vocês têm que entender. Para de pirraça, você não é criança. Está fazendo pirraça. Nós temos que entender, irmão. Veja como agiu a profetisa Uda. Uma comissão de 5 homens jurou procurá-la com o livro da lei. E ela chegou e interpretou o livro para eles. Está entendendo? Deus quer usar as mulheres, mas com diplomacia, com educação, respeitando os seus maridos, até os filhos. Se o marido morreu, os filhos têm obrigação. E 4 anos que meu marido morreu, lamento, um homem extraordinário, mas eu tenho 2 filhos, todos os 2 são pastores. Um está lá em Boston, nos Estados Unidos, e o outro está dirigindo uma das igrejas, um local muito difícil, que é o local de Rico, na Barra da Tijuca.
lá no Rio de Janeiro, Paulo pegou a igreja com 35 membros, já está com mais de 400. Garoto novo, assim. Glória a Deus. Eu me alegro com isso. Eu agradeço ao Senhor, porque eu ensinei eles a orar. Mas fé e malandrinho, às vezes quando eu mandava ele orar na hora da comida, ele estava com fome. Ele disse: mãe, oração de comida não pode ser longa, né? Eu disse: não pode, mas tem que orar. Ele virava e dizia assim: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Garoto, irmão, você vê a inteligência de Jesus, amém. Está abençoado. Vocês estão entendendo como é que é a cabeça de homem já desde criança? Eu estava expulsando um demônio de uma moça que comeu a fotografia dos menudos. Ficou apaixonada por um dos meninos e comeu a fotografia. 5 horas da manhã, o casal chegou lá em casa, estava dando gargalhada, não estava comendo, estava bebendo, estava dormindo, não estava nada. Eu levei eles, minha cozinha era muito grande, cantei o corinho, e o demônio começou a gritar: eu não saio, 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 porque ela tem o que é meu. Não saio. Eu continuei cantando, não respondi nada. Eu estou cantando, e o meu filho sentado na cadeirinha assim, ele disse assim: ih, mãe, ele é mentiroso. Meu filho, eu sei que ele é mentiroso. Ele está dizendo que não sai, e você está cantando, ele já saiu, tem pé na porta para ir embora. Aleluia! 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 Você tem que ser uma mãe extremosa. Você tem que ensinar seu filho. E tem uma coisa: você vai para a casa de Deus, eles têm dúvida de uma coisa, chega em casa, esclarece. Nunca fale mal do ministério da igreja na frente das crianças. Você está fazendo a criança desacreditar nos homens de Deus. Temos que ter cuidado. Viu, mãe? Ela disse assim: não, meu filho, você não entendeu bem. Você é uma adoradora. Você precisa ser uma Miriam, uma samaritana. Pelo louvor você vence. Uma mulher que leva um unguento para servir e ungir, como a Maria de Betânia, é uma mulher de Deus. Aleluia. Uma mulher que fez Jesus chorar. A mulher no propósito de Deus, ela é sábia, ela é santa, ela teme, ela mede as palavras, ela mantém um diálogo com os filhos, ela não descuida do culto doméstico, ela tem reserva de azeite. Se tiver entre as 10 virgens, ela está entre as 5 prudentes, tem reserva. E Deus vai dar vitória. Até mesmo a geração geme está com dores de parto, esperando alguém. Outra coisa, a mulher na perspectiva de Deus, ela é espiritual, ela teme ao Senhor e assim será louvada. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela é paciente na adversidade. Estou na página 7, que está com a apogeu. Ela é fiel no testemunho, ela é confiante na providência de Deus, ela é perseverante na fé, ela é prudente nas atitudes, ela adora espontaneamente, ela é submissa no exercício da vocação, ela é submissa no lar, ela é humilde de oração, ela é corajosa para realizar, ela é compromissada com o que se propõe. A mulher temente a Deus, irmão, não vive falando bobagem por aí afora. Ela espera o momento de Deus. Eu nunca esperei, não dá para contar, enfrentar algumas experiências em convenção, nem com o meu pastor Silas. Só vou contar um pedacinho disso. O pastor José Santos estava internado, era dia de reunião de obreiros, nós tínhamos mais ou menos 3.200 homens. Eu era a única mulher que estava naquela reunião de homens, porque eu dirigia a congregação. Eu tinha que saber
qual eram as sortes do líder para quem estava à frente de rebanho. Então eu sentava lá atrás. Quando terminava eu saía logo embora. Nesse dia o Senhor disse assim para mim: vai e senta no segundo banco, do lado direito. Eu digo: Senhor, tu sabes que eu saio daqui correndo para pegar o final do trabalho lá na congregação, mas tu estás mandando eu for. Daqui a pouco o Senhor falou comigo, lá no banco: você vai ao público e você vai pegar aquele microfone, só fale o que eu mandar, e quando terminar, desce, sai pela porta ao seu lado, à direita da igreja. Não fale com ninguém e vá direto para casa. Pense nisso. Estou eu lá, a única mulher. O pastor Silas disse para a igreja, aqueles homens todos: nosso pastor está no melhor hospital do ramo, um tratamento especial. Amanhã às 9 horas da manhã ele vai ter aula. E ele vem para casa, nós já estamos arrumando tudo. O Senhor disse para mim: ele já está comigo diante da glória. Abaixei a cabeça: Senhor, tem misericórdia de mim. Não me bota num estreito desse, não, Senhor. Mas ele mandou que todos dessem as mãos, os que estavam na galeria dos fundos, direita ou esquerda, todos os homens dessem as mãos. Nós vamos fazer uma oração de gratidão, que amanhã o pastor tem aula. Eu quero chamar a única mulher que está aqui no meio para vir fazer essa oração, porque ela é uma pastora como nós. Eu dirigi o rebanho e abri 8 igrejas. Quando ele disse isso, me chegou, eu fui. Eu peguei o microfone, como está aqui, e fiz assim, olhei para a igreja, olhei para a eu disse para eles: eu fui chamado para agradecer pela vida do pastor Zé Santos, porque ele amanhã teve a obra, segundo disse o pastor Silas, às 9 horas da manhã. E vocês sabem que assim como as mulheres são como a abelhinha, que faz muito barulho, o homem também faz. Quando está numa convenção de um homem, tão um tititi daqui, um tititi dali, que é terrível. É uma. Vocês sabem disso. Eu peguei um clipe que estava em cima do balcão e disse: olhem para cá. Eu quero um silêncio tal, que se eu soltar essa peça aqui, ela bater o chão, todos ouçam para mim. Silêncio. Mas batia um pé. Eu disse: eu estou esperando o silêncio. E eu esperei o silêncio. Quando eu esperei o silêncio, que eu disse: eu fui chamada para agradecer pela vida do pastor. Eu agradeço, que de fato ele tem sido em todo o tempo da sua vida um homem de Deus. Agora eu fui chamada para agradecer, porque ele tem alta amanhã às 9 horas da manhã. Preste atenção. Eu disse para a igreja: ele não precisa mais de oração. Deus me mostrou o rosto dele no ar e aquela coroa sobre a cabeça. Ele já está diante do Senhor. Agora a família precisa de oração, os obreiros precisam de oração, a igreja precisa de oração. E este aqui, ele estava atrás de mão dada com os outros pastores. Ele é meio teimoso, sangue quente. Quem não trabalha com ele não conhece. Está entendendo? Eu virei para ele: pastor Silas, por favor, solte as mãos. E fiz assim, em nome de Jesus, solte as mãos. Ele soltou a mão, deu um passo à frente.
Ele deu um passo à frente. O Senhor me disse: estende a mão para ele. Eu disse: este que está aqui precisa de oração. Ele precisa de discernimento. Ele precisa de mansidão. Ele precisa de sabedoria. Porque tem tanto abacaxi para ele resolver, que se ele for na força da carne, ele vai perder. Então a primeira oração que vamos fazer é por ele. Todo mundo, eu digo, com a mão dada na mão aqui. Eu disse: olha, a gente dá a mão assim. É assim, não? Tá bom? Eu disse: eu quero as mãos assim. Cada um puxando o outro para cima. E eu orei por ele. Ele olhou para o meu filho que estava do lado dele, que é pastor. Ele disse assim para o meu filho: ou Deus está usando a tua mãe, ou ela ficou maluca. Está entendendo? Ou Deus está usando, ou ela ficou maluca. E eu escutei. Mas eu tinha certeza do que Deus mandou fazer. Orei por eles. Orei pelo ministério atrás. E pedi: levantem as mãos. Vamos pedir a graça de Deus sobre a nossa igreja. Porque tem muito a realizar. Nem todos estão preparados. E eu orei. Quando eu acabei de orar e devolvi para ele, aí eu disse: houve um choro, houve um pranto. E o Senhor disse: como eu te disse, sai pela porta do lado e não fale com ninguém. Alguém quis me cercar no corredor da rampa. Eu digo: nada a acrescentar. Só disse o que Deus mandou. Corri para casa. Eu recebi 6 ligações à mão. Irmãos, nosso povo é terrível. Parece até que tinham combinado. Dizia assim: está satisfeita? Matou o pastor, enterrou, elegeu a nova diretoria, deu posse do novo dirigente. Está satisfeita? Quem te deu tal autoridade? Pensa aí, se você estivesse no meu lugar. Eu com o telefone aqui, quando eu ia abrir a boca, o Espírito Santo dizia: não deu uma palavra. Eu sou fiel para cumprir o que eu falo. Glória a Deus. Daqui a pouco o telefone outra vez. Daqui a pouco o telefone outra vez. Aleluia. Eu amava meu pastor de todo o coração. Eu não queria que ele não fizesse. Mas o que eu ia dizer que essas pessoas estavam ligando para mim, na minha atacar? É difícil, pastor. Muito difícil. A última que ligou para mim disse assim: você vai ficar envergonhada diante de tanta igreja, porque amanhã ele tem algo que vem para casa. Eu disse: que assim seja. Botei o rosto no chão e disse: ai, Senhor, por que tu não fizeste um aperto desse? Uma situação dessa foi difícil. Eu não vi daqui para cima. Eu vi aquelas vestes brancas. E eu vi aquela voz que disse assim: eu sou fiel e suficiente para cumprir o que eu falo. Minha palavra não cai por terra. Eu levantei chorando, não dormi aquela noite. Quando o pastor Silas encerrou o trabalho e deu amém, fechou a igreja, pegou o carro dele e foi para casa. Ele mora lá na Barra da Tijuca. Antes dele pegar a linha amarela, que é que dá, o telefone dele tocou dentro do carro. E ele pegou o telefone, era do hospital. E o hospital disse para ele: pastor, nós desligamos as máquinas porque o pastor José Santos já está morto. Antes de chegar
em casa. No dia seguinte foi o enterro. Eu fui para o enterro. Eu vi 2 filas no enterro. Uma fila daqueles que queriam olhar pela última vez o rosto do pastor. E uma fila para mim pedir perdão, porque tinham murmurado a noite inteira ligando pro outro. Eu disse: vocês não pecaram contra mim, pecaram contra o Senhor. Eu sou apenas serva. Eu fiz o que o meu Senhor mandou. Eu disse o que Ele me mandou dizer. Pede perdão a Ele. Eu diria para vocês, ainda tem mais um tempo dessa grande conferência do ciclo de oração. A cada reunião Deus vai falar de uma maneira. Deus está amadurecendo o seu rebanho para essa última hora da igreja na terra. Eu não sou nada, eu sou pobre. Agradeço a vocês o convite. Agradeço em nome de Jesus. Vocês não me conheciam, assim, alguns aqui me conhecem, mas pouco, vocês não me conheciam. Estar aqui é muita responsabilidade. Colocar na mão de alguém. E Deus já me fez subir um púlpito e tirar isso aqui da mão de um homem que estava sendo usado por Satanás. E a igreja não estava discernindo. Quando eu cheguei, em nome de Jesus, você não tem direito de falar para esse rebanho, porque não é teu, é de Deus. Ele começou a dar gargalhada. Quando eu disse: eu te repreendo, ele caiu no púlpito. E tem mais uma coisa: eu sou chamada para dar aula para escola bíblica de obreiros. Eu atendi uma no interior de Minas. Irmãos, enfrentei uma batalha, porque tinha um homem que me antecedia dando aula aos obreiros, e eu era depois dele. Eu preparei uma apostila conforme eles me deram o tema: o obreiro de Deus e a sua missão nesses últimos dias. E eu preparei fazendo uma comparação com o Antigo e o Novo Testamento, com a igreja criada por Jesus, o modo como Jesus agiu, ensinou os discípulos, o viver pela fé, o ter confiança. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, tudo que eu ensinava, eu desfazia o estilo do outro que me antecedeu. Eu já estava dando aula, chorando, estava angustia. Eu preparei em casa uma oração. Eu disse: Deus, não faz isso comigo. Quem era aquele homem do Espírito Santo? E foi convidado para dar aula. Um ex-maçom. Eu ia dar aula, de fazer tudo que ele ensinou. No último dia, tarde, mudou o horário. Eu falei primeiro do que ele. E o Senhor disse para mim: chama ele à frente, porque eu não posso permitir que essa escola bíblica se acabe sem que esse mal seja desvendado. Aí eu dei a aula. Terminei, entreguei na mão do pastor o microfone. Ele chamou o outro. Quando eu sentei, o Senhor me deixou sentar. O Senhor disse: volta e faz o que eu estou mandando. Aí eu cheguei para ele sem graça e disse assim: não, dá licença, me empresta aqui o microfone. Eu chamei a diretoria da convenção da escola bíblica e pedi que ficasse em pé ao lado. E o Senhor disse: não requer dele explicação nenhuma, somente a resposta:
sim ou não? E o Senhor me deu na hora as perguntas. Pergunta para ele: é verdade que você fez o curso da maçonaria do princípio ao fim? Ele disse sim. E alcançou o último grau? Sim. É verdade que alguém chegou e te falou de Jesus, do Evangelho? Sim. E você aceitou? Sim. É verdade que você foi para a igreja e alguém te convidou para ser pastor? Ele disse sim. E entregaram uma igreja na sua mão? Sim. É verdade que você não teve força para continuar dirigindo a igreja? Ele disse sim. E devolveu a igreja? Sim. Eu disse: me responda, é verdade que você foi batizado com o Espírito Santo? Sim. É verdade que você, ao sair de casa, você disse para sua esposa que na volta vocês dariam entrada dos papéis para a separação oficial? Ele olhou assim, abaixou a cabeça e disse sim. O Senhor me disse que eu só exigisse dele sim ou não. Eu peguei e disse assim: é verdade que essa apostila que você está ensinando aos obreiros aqui, você se baseou no ensino da maçonaria? Diante da diretoria, ele disse sim. Eu disse: é verdade que eu estou te incomodando com a matéria que eu trouxe? Ele olhou para mim e disse sim. Aí eu perguntei para ele: você quer continuar com a maçonaria? Ou você quer ser de Jesus? Você está ensinando o povo de Deus, mas como está a sua vida? Você quer ser de Deus? Ou você quer ser da maçonaria, do diabo? Não, eu quero ser de Deus. Eu disse: então levante as duas mãos. Ele levantou as duas mãos. Eu pedi: dobra o joelho. E pedi que a diretoria orasse por ele. A diretoria orou por ele. E ele caiu. E foi liberto. Mas a diretoria não queria, assim, como é que se diz? Diminuir, envergonhado. Porque eles convidaram, pagaram a passagem, estava pagando hotel, estava assim. Aí um dos irmãos perguntou assim: você tem condições de continuar a sua aula? Ele disse: tenho. O Espírito Santo me disse: você está vendo aí? Põe as mãos, pulsa, a outra vez, levantou. E ele foi dar a última aula e ficou um cacuete. Ele fazia assim, ensinava aquilo. O Senhor me disse: o que está na cabeça da falante não saiu. Eu disse: Senhor, por uma questão de ética, eu não posso mais me meter, não posso interromper. A diretoria já viu, já sabe, e abriu espaço para ele terminar a obra. Tenha misericórdia de mim. Fiquei no lugar. Se tu queres que eu expulse esse demônio, me dá a oportunidade fora daqui. Eu estava hospedada na outra cidade. Quando eu entrei no carro, o pastor que estava levando a minha irmã que estava comigo, ele me disse: tem para sentar? Me dá uma carona? Ele disse: pode vir. Eu disse: eu passo para trás. Eu estava sentado lá no motorista, eu passei, eu trazia as duas mãos aqui, ó, atrás na cadeira, orando o tempo todo. Aí o motorista disse assim: eu vou mostrar para vocês o terreno que a prefeitura deu para a igreja para construir um novo terreno. Parou, mas tinha uma ribanceira. O Espírito Santo disse para mim: é aqui que eu vou libertar ele, aqui na rua. Mas não põe ele para o lado da ribanceira, bota para o lado da rua. Irmão, se viesse um carro de lá, atropelava ele. Se viesse de cá, atropelava ele. O Senhor disse: é rápido. Eu conversei com o pastor e orei por ele. Pus as mãos sobre a cabeça dele e disse: acabou o teu domínio sobre este homem. Como eu disse, acabou. E o Espírito do Senhor te reveste agora.
Ele começou a falar em línguas estranhas. Foi renovado. Uma coisa maravilhosa, irmãos. Vigiai. Quando eu convido alguém para vir ensinar. Porque nós estamos, irmãos, vivendo momentos difíceis. Ele ligou para a esposa e disse: está tudo bem, muda a minha passagem para o voo tal, que eu quero viajar com as irmãs para Confins, que de Confins elas vão pegar o avião para o Rio de Janeiro e eu vou para casa. Olha o que Deus fez. Desfez aquele pacto, botou por terra e resgatou aquele homem. Que haja sabedoria, graça, entendimento, porque ele veio com cartinha de algodão para enganar, mentir e destruir. Mas Deus fez com que aquele homem fosse resgatado. E hoje é dia de resgate aqui. Qual deve ser o seu propósito hoje?